Estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa vida. E nós queremos declarar nessa noite que lindo é o Senhor. A grandeza de um Deus tão maravilhoso que se fez homem, que padeceu por nós, em favor de nós, para que pudéssemos ter sido resgatados através de morte de cruz. A esse Jesus maravilhoso nós queremos continuar adorando, engrandecendo, e que o Senhor venha se alegrar da tua amada igreja nesta noite, em casa, aqueles que estão aqui. Que o Senhor encontre verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor possa se agradar da tua igreja, aonde estiverem, porque a igreja não é as quatro paredes aqui, Senhor, na rua Doutor Linhares de Lacerda 205, mas é cada um de nós, aonde estivermos, nós somos a tua igreja. Que o Senhor possa se agradar de cada irmão, de cada irmã que congrega neste lugar e nas demais igrejas do Senhor sobre a face da terra. Que o Senhor venha encontrar, Senhor, verdadeiros adoradores. Que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor receba o nosso culto nesta noite. Engrandeça o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Glória a Deus. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Aleluias, glória a Deus. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos. A este nome. Jesus.
resgatou, que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Mais uma vez. Jesus. Mais uma vez, você que está aqui, você que está na sua casa, declare: Jesus. lindo és. Mais uma vez. Lindo, lindo, lindo és. Tu és lindo, Senhor. Porque o Senhor tem mandado chuva antes da previsão do tempo. Nós estamos aqui no templo nesta noite e chove para a honra e glória do seu nome. Nós glorificamos ao Senhor, que é um Deus presente, a um Deus que nos ouve, a um Deus que recebe as nossas vidas, a um Deus que nos ama, a um Deus que nos busca. Aleluias. Jesus. Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós chamamos nessa noite o pastor Silvano, que estará nos direcionando a palavra de Deus. Aleluias. Amém, amados. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Antes de eu começar a palavra, eu quero orar aqui pelos dízimos e oferta, né? Se você trouxe a sua oferta, seu dízimo, quero estar orando para Deus estar abençoando cada vez mais a nossa casa, a nossa família, a cada um de nós, né? Como diz em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sob medidas. Então, a gente pode provar o Senhor nos dízimos e nas ofertas, que o Senhor vai derramar grandes bênçãos na nossa despensa, né? Não vai nos faltar o mantimento e nem o vestimento. Vamos orar a Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse momento maravilhoso de estarmos na Tua casa. Aqueles que estão, Senhor Pai, em casa, nos assistindo nesse momento, que o Senhor possa estar abençoando, Deus, derramando Suas bênçãos, Sua provisão, Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor não tem deixado de faltar a nossa vestimenta, o nosso alimento. O Senhor tem, Senhor Pai, entrado com a Tua provisão nos nossos mantimentos, Pai. E o Senhor não tem deixado nos faltar, Senhor Pai, o alimento e as necessidades que nós precisamos. O Senhor tem suprido. Por mais, Senhor Pai, que muitas vezes a crise nos atinja, mas ela não atinge o básico porque o Senhor não permite, porque nós somos fiéis nos dízimos e ofertas. Nós somos fiéis naquilo que diz da palavra. Fazei prova de mim quando nós trazemos nossos dízimos e nossas ofertas à sua casa, Deus. Nós queremos, Senhor Pai, te louvar e te agradecer, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Quem está aqui pode trazer seu dízimo, sua oferta. Amém, pode se sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor, mesmo assentados, mas com reverência na palavra de Deus. Você que nos acompanha em casa, esteja abrindo a palavra de Deus no Salmo 119. Não vou ler todo o Salmo, mas alguns versículos. Salmo 119, ele é o maior salmo da Bíblia.
partir do versículo 1. Nem todos acharam? Diz assim: bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições, e os que buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Versículo 11: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém? Vamos ter mais um momento de oração. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse momento maravilhoso, e que a tua palavra, Senhor Pai, venha falar em nossos corações agora, corações de todos aqui presentes, todos que estão nos assistindo nos lares ou no seu lugar, na sua casa, onde estiver, Deus, nos assistindo, nos acompanhando, que o Senhor possa tocar nos corações de cada um, Deus, que a tua palavra venha a ser direcionada, Deus, para os nossos corações, porque nós queremos, Senhor Pai, aprender da tua palavra, para não pecar contra ti. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Guardar a palavra de Deus. Quando o salmista aqui diz: guarda no meu coração a sua palavra, para não pecar contra ti. O guardar aqui não é apenas reter a palavra para ele mesmo, reter a palavra armazenada em algum lugar, mas é se aprofundar na palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus, é você ter uma intimidade com Deus, é começar a ter intimidade com Deus, é você ter um tempo com Deus muito grande. Quando ele fala de pecar contra ti, por quê? Porque o inimigo ele veio para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Isso é a função dele, é a missão dele. Só que nós só podemos vencer esse inimigo se nós conhecemos a palavra de Deus. Se nós conhecemos a palavra de Deus, começamos a estudar a palavra de Deus, começamos a orar a Deus, começamos a buscar de Deus, nós começamos a ter intimidade com Deus. E Deus nos dá força cada vez mais para vencer esse inimigo, para vencer as adversidades que o mundo nos propõe, no vencer a tudo que vem de contra a palavra de Deus, que vem contra nós. E essa intimidade, ela traz alguns benefícios, algumas bem-aventuranças de Deus, que já começa no versículo 1: bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Para andar na lei do Senhor é estudar a palavra de Deus, é compreender o que Deus tem para nós, e a gente vai ser mais que feliz. Deus nos abençoa de uma forma especial, que Ele diz assim: são mais que felizes os que andam nos meus caminhos, que guardam a minha lei, que praticam a minha lei. A gente somos irrepreensíveis, uma felicidade irrepreensível, porque o mundo lá fora olha para nós e diz assim: como que nesse tempo de pandemia, como que nesse tempo de diversidade se consegue ser feliz, você consegue ter uma alegria no seu olhar? Porque a alegria vem do Senhor, porque a alegria vem da palavra do Senhor, vem quando eu começo a meditar na palavra de Deus, que vem no meu coração, ela vem afrontar o meu coração, ela vem me livrar dos pecados, ela vem fazer com que eu tenha intimidade com Deus. Outro momento que Deus fala que a gente somos mais que felizes é quando guardamos suas prescrições e buscamos de todo o nosso coração. Buscar a Deus de todo o nosso coração é você ter um tempo com Deus. Mas é tão corrido o meu dia a dia, agora que amenizou um pouco a pandemia, parece que voltou aquela correria. Mas tira um tempo com Deus, tira um tempo com a sua família, um tempo a mais com Deus. Começa a buscar a Deus, dizer assim: Deus, eu quero as bem-aventuranças que o salmista diz. Começa a buscar de Deus: Deus, eu quero ter a excelência na tua palavra, eu quero conhecer mais a sua palavra, quero buscar mais de ti, para que a gente possa criar uma intimidade. O que é ter intimidade? O que é ter esse conhecimento de Deus? Quando nós temos intimidade, os casais aqui vão saber muito disso,
Quando nós ganhamos essa intimidade, aproximamos mais dessa comunhão, só pelo olhar a gente sabe o que a pessoa está precisando, o que a pessoa vai te falar. Às vezes você começa uma frase, o teu companheiro termina a frase, você diz assim: oh Deus, tamo junto, né? Isso é intimidade. Você conhecer mais fundo a pessoa, você estar junto da pessoa e saber o que ela precisa, saber tudo dela. E Deus quer isso de nós. Deus quer que a gente saiba mais e mais dele, mais e mais da palavra de Deus. Não adianta eu pegar e deixar minha Bíblia aberta na minha estante lá em casa. Hoje eu vou dar uma lida no versículo aqui, pronto, vou trabalhar, vou fazer as coisas. Isso não é ter intimidade. Isso você não consegue ter profundidade no relacionamento. Porque no relacionamento a gente tem que ter um momento de conversa, nós temos que ter um momento de comunhão, nós temos que estar ali, mesmo solteiros, com seus pais, em casa. Você conhece o olhar do seu pai, da sua mãe, de estar junto, de conviver junto com eles. Eles vão olhar para você e já sabem se você aprontou ou não, se você vai perguntar alguma coisa, se você vai pedir alguma coisa. Por quê? Porque é uma intimidade que se cria no relacionamento. E Deus quer isso de nós, Ele quer essa intimidade, amados. Ele quer que tenhamos a intimidade com Ele. Muitas vezes a gente fala assim: Deus, mas é tão difícil eu ter um tempo de buscar a Ti. Só que se nós não buscarmos a Deus, quando Jesus voltar para buscar aqueles que são seus, buscar nós, Ele vai perguntar: como que foi a minha intimidade contigo? Como que está a nossa intimidade? Como que está o nosso relacionamento? Deus, eu tenho lido lá de vez em quando a palavra, né? Está na minha estante, lá está aberta, lá eu tenho passado, tenho me buscado como se deve. Deus, nos momentos difíceis eu dobro meu joelho lá, né? Mas a intimidade não é só nos momentos difíceis, amados. A intimidade é em todo momento. No momento de alegria, no momento de tristeza, é dobrar o nosso joelho. Tá alegre? Deus, eu te louvo e te agradeço. Te louvo e te agradeço. Deus, obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Tá com dificuldade? Deus, papai, estou precisando de ajuda. Estou precisando de socorro. Estou precisando de Ti. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai tocar no seu coração, vai arder teu coração de novo, vai dizer: filho, eu estou contigo. Eu estou contigo, não abro mão de você, porque você tem buscado guardar os meus mandamentos, buscado a ter intimidade. E amados, a intimidade com Deus, ela nos dá poder, ela nos dá ousadia. Um exemplo que eu peguei aqui, o exemplo de Elias, o profeta Elias. Depois, se vocês quiserem ler em casa, 1 Reis, capítulo 18, do versículo 19 a 24. Não vou ler aqui, mas vocês podem ler em casa, eu vou repetir. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19 ao 24. Ele conta que Israel estava tendo uma divisão: Deus de Elias contra o Deus Baal. Profeta Elias, um só. Profeta de Baal, 450. Pense que luta justa, né? 1 contra 450. Maravilha. Eu, no tempo de adolescência, quando tinha briga de turminha lá, que eu via que um queria pegar 1 contra 5, já era covardia. Pense que 1 contra 450. Mas esse ele não estava sozinho. Ele tinha intimidade com Deus, o Deus que é acima de todas as coisas. E ele chegou e falou: Israel estava dividido. Nós servimos a Baal. Não, nós servimos ao Deus de Israel. Mas quem que é o Deus de Israel? O Deus de Elias. Mas quem que é o Deus de Elias? Ninguém. Estavam perdidos. E hoje, amados, perguntam: qual é o seu Deus? Qual é o Deus que você crê? O Deus Todo-Poderoso, o meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor e Salvador. Ele que me faz eu ter essa vida alegre, por mais que tenha dificuldades. É Ele que me sustenta.
A ousadia foi que o Elias chegou para 450 profetas e disse assim: hoje vamos ver se tem um Deus em Israel. Vamos ver qual é o Deus verdadeiro de Israel. Se é o Deus que eu sirvo, o Deus criador de todas as coisas, ou se é Baal. Vamos preparar um altar. Vamos preparar um altar. Nesse altar, não vamos tocar fogo. Vamos pegar o novilho, vamos pegar as lenhas, vamos preparar o altar. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Simples assim. Mas a ousadia do homem, chegar lá e dizer assim: Deus, eu vou mostrar que o Senhor está comigo. Eu vou mostrar para eles quem que é o Deus de Israel. E ali a gente começa a ver que eles prepararam, os dois prepararam os altares. Só que os de Baal começaram primeiro. Começaram de manhã até a tarde. Se mutilaram, fizeram um monte de coisa e nada de Baal responder. Nada do altar pegar fogo, nada de algo milagroso acontecer. Mas quando eu falo que intimidade com Deus dá poder, amados, é porque é o seguinte: Elias preparou o altar do jeito que era para preparar o altar para os deuses, só que um detalhe a mais: me coloca água, me enche de água o altar, porque o meu Deus, ele é poderoso, ele vai fazer grandes coisas aqui hoje. Deus de Israel vai mostrar que existe, vai mostrar qual é a diferença. E os profetas de Baal, nada aconteceu, o dia inteiro lá. Elias, com uma oração apenas, dizendo: Deus, mostra quem é o Deus de Israel. O fogo lambeu e queimou todo o altar, secou toda a água que tinha lá. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que mostra que Ele está atento às nossas orações. E quando nós temos intimidade, nós temos ousadia e nós temos poder para falar desse Deus que está vivo. Esse Deus que pode fazer grandes coisas, pode mudar a sua vida. Muitas vezes a gente diz assim: mas o morador de rua está lá, mas se eu não falar do Evangelho para ele, nada vai acontecer. Agora, se eu falar e crendo que Deus vai fazer, o Espírito Santo pode mudar a vida dele. O Espírito Santo muda, o Espírito Santo faz, porque nós temos que começar a crer no Deus que nós servimos. Qual é o Deus que nós servimos? Qual é o Deus que nós temos em nosso coração? Muitas vezes a gente tem tempo para muitas coisas. Às vezes a gente perde tempo assistindo um filme de 2 horas, 2 horas e meia. E quando é para ter um tempo com Deus, passou 1 hora. Nossa, fiquei muito tempo agora ajoelhado, fiquei muito tempo conversando com Deus. Nossa, nem vi o tempo passar. Amados, nós temos que começar a rever a nossa situação, a começar a reverter as nossas situações, ter mais tempo com Deus. Por quê? Porque esse Deus traz vida ao nosso coração. Ele traz bem-aventuranças para nós, quando nós criamos intimidade com Ele. E Elias venceu porque ele sabia o Deus que ele cria. Ele sabia qual era o Deus que estava à frente. Outro momento de ter conhecimento de Deus, um conhecimento de Deus, ele traz um poder de anunciar a palavra de Deus, de nós compartilhar a palavra de Deus. Quer ver? Abram lá a Bíblia em Neemias, o livro de Neemias, capítulo 8. Versículo 8. Neemias, capítulo 8, versículo 8. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando, explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse.
quando você tem conhecimento de Deus, quando você tem intimidade de Deus, você consegue ensinar a palavra de Deus. Você consegue compartilhar esse amor que Deus tem para com o próximo. Eu quero falar de Jesus. Eu quero mostrar Jesus. Porque Jesus nos deu uma missão. Que não era só guardar a palavra no nosso coração, não era só ter intimidade com Deus, mas era anunciar o Evangelho. Isso em Mateus, capítulo 28, versículo 19 em diante, você vê ali que Jesus nos deu uma missão. Jesus nos deu uma missão tão grande que é anunciar o Evangelho. Mas como que eu vou anunciar? Quando eu começo a estudar o livro da lei, quando eu começo a estudar a palavra de Deus, quando eu começo a aprender do amor de Deus, eu tenho toda a capacidade de ensinar o Evangelho. Eu tenho toda a capacidade de mostrar qual é a Bíblia, qual é o livro da lei, como é que Jesus vive, como que Jesus pode fazer as coisas. Nós aprendemos estudando a palavra de Deus. Eu sei que os jovens têm aprendido, feito sobre Romanos. Os jovens têm aprendido sobre o livro de Romanos. E isso é importante porque começa da base para você poder explicar o amor de Deus, os feitos de Jesus. O que é a carta de Romanos? Muitas vezes eu não sei, não sei o que eu vou falar para a pessoa que está do meu lado, não sei o que eu vou falar. Quando você começa a ter intimidade com Deus, o Espírito Santo lança um versículo no teu coração e você fala para aquela pessoa: olhe, Jesus te ama de uma forma tremenda, que Deus deu o seu Filho por amor a você. Às vezes, amados, essa frase toca no coração da pessoa de uma forma especial, porque nós temos a missão de falar. Uma das coisas que muitos caem no erro de dizer: eu tenho que convencer a pessoa a aceitar Jesus. Não, você tem que anunciar o amor de Cristo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem vai tocar no coração da pessoa para chegar em você e dizer assim: eu quero aprender mais sobre a palavra de Deus, eu quero estudar mais esse livro com você, é o Espírito Santo. Quando você começa a ter intimidade com Deus, você cria forças e hábito para ensinar. Mas o meu dom não é ensinar. Mas Jesus não falou que era para ter dom para ensinar. Jesus falou: ide e anunciar o Evangelho. Isso é para todos nós. Não é só para os pastores, para os líderes, para os seminaristas, não. É para todos. Todos que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é para anunciar o Evangelho. Agora, eu só vou poder anunciar esse Evangelho se eu tiver intimidade, se eu criar uma comunhão e se eu tiver uma intimidade. Se eu não tiver essa intimidade, se eu não tiver essa comunhão com Deus, eu vou estar distante disso, e eu vou estar propício cada vez mais a pecar. Porque quando a gente começa a ter intimidade com Deus, nós se afastamos cada vez mais do pecado. Nós começamos a ter uma vida melhor, uma vida revestida do poder de Deus. Agora, não, tá bom assim, do jeito que tá bom. Só que uma coisa: se você não criar intimidade com Deus, se você não buscar o que Deus tem, nós ficaremos para trás. Se nós deixarmos, não, tá bom assim, né? Tá indo. Se eu não começar a ter intimidade com Deus, ficarei para trás. Para isso não acontecer, eu tenho que criar intimidade. Nós temos que criar intimidade, porque a hora que Cristo voltar, Ele vai dizer assim: seja benditos, fiéis, porque vocês foram fiéis comigo. Ó benditos do meu Pai, vinde a mim. E amados, eu não vejo a hora de escutar isso do próprio Senhor Jesus. Sabe, está cada vez mais difícil. Realmente, a luta está cada vez maior. Mas eu sei que a vitória está perto. Porque quando a luta é grande, a vitória é maior ainda.
Então nós temos que aprender a buscar, a ter comunhão com Deus. Porque se eu quero aplicar a palavra de Deus, porque esse guardar é você não só ter para você o conhecimento da palavra de Deus, mas é aplicar. É você saber que eu vou estudar a palavra de Deus, vou orar e vou aplicar essa palavra de Deus. E quando eu começo a aplicar isso na minha vida, quando eu começo a viver a palavra de Deus, maravilhas acontecem. Maravilhas vão acontecer. Ah, mas é difícil. Exige um sacrifício nosso de deixar um tempo de busca em Deus, de orar. Exige. Mas quando a gente faz isso, Deus honra. O reconhecimento vem dele. Muitas vezes a gente está no nosso quarto ou na nossa casa, orando, nos colocando aos pés do Senhor Jesus em oração, às vezes chorando. Ninguém vê, mas a gente pode ter certeza que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, que está vivo e ativo, Ele olha por nós. E a recompensa vem dele. As bênçãos vêm dele. O meio que Ele vai fazer, eu não sei, mas que Ele vai abençoar de alguma forma, vai. A certeza é: a bênção vem. A alegria que o Senhor tem em nos abençoar quando nós buscamos Ele, amados, nós não temos ideia, nós não temos noção. Então nós temos que buscar essa intimidade com Deus. Nós temos que buscar isso de Deus para começar a ver as maravilhas. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e buscam de todo o seu coração. É buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. É nos esvaziar de nós mesmos, dizer assim: Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual é a direção que eu tenho que tomar, Senhor? Deus, eu tenho uma pessoa lá no meu serviço ou na minha vizinhança que precisa ouvir de Ti. Como que eu vou fazer para falar da Tua palavra? Me dá sabedoria, me dá discernimento para falar. E Deus vai dar, Deus vai mostrar. Não adianta eu querer dizer assim: Deus, eu sei que tem uma vizinha lá que precisa de oração, tem uns vizinhos lá, mas manda outro lá, manda um pastor lá perto, lá para falar da Tua palavra. Se Deus quer usar você e eu, Deus vai usar nós. Deus não vai, Ele pode até levantar outras pessoas, mas nós vamos ser cobrados disso. Então nós temos que mudar a oração e dizer assim: Deus, como que eu posso ajudar aquela pessoa? Como que eu posso falar do Teu amor para ela? Me dá uma oportunidade de anunciar o Teu Evangelho. Esse tempo de pandemia me ensinou uma coisa: a nós buscar a Deus usando as mídias sociais. As redes sociais cresceram bastante. Está tendo muito problema com quedas de internet em vários lugares. Por quê? Porque o pessoal em casa vai acessar mais a internet. Mas quando nós começamos a buscar de Deus, Deus nos dá a ferramenta, Deus nos dá as coisas para ser levado a palavra de Deus. E isso que é importante, nós usar as redes sociais, como eu já tenho falado muito tempo aqui, usar a nossa rede social para anunciar o Evangelho, para falar de Deus. Muitas vezes a gente tem N amigos no Facebook, N grupos no WhatsApp, N amigos no Instagram, e muitas vezes esquecemos de postar um versículo, muitas vezes deixamos de falar da palavra de Deus. Não, mas eu vou falar disso, vou falar daquilo outro. Nós temos que começar a, quando ver uma mensagem, falar conosco, colocar nas redes sociais. Porque muitas vezes, pessoas que a gente nem conhece, nem vimos, mas olhou uma postagem nossa, olhou uma palavra de Deus, o Espírito Santo tocar naquela pessoa vai ter mudança, aquela vida vai mudar. Então, amados, nós temos que começar a ter intimidade com Deus para ver o agir de Deus.
para ver como que Deus vai fazer. E Deus vai usar cada um de nós aqui para alcançar, seja quem for, seja quem estiver do nosso lado. Deus vai usar cada um de nós. Ah, Deus, mas Deus vai usar desde as crianças até os idosos. Por mais que os idosos não podem estar conosco ainda, mas eu tenho certeza que Deus está usando eles onde eles estão. No seu lar, às vezes está lá, mexendo no quintal, mas Deus vai dar uma oportunidade de ele falar do amor de Deus para a pessoa que estiver passando na rua. Deus vai usar, amados. Ah, mas como é que Deus vai usar uma criança? Deus usa. Deus vai usar. Quando nós começamos a ter intimidade com Deus, com o nosso coração e de todo o nosso entendimento, e buscar a Deus, Deus, eu quero isso para mim, eu quero experimentar as tuas maravilhas, eu quero ver os milagres. Deus vai começar a usar nossas vidas para encher outras. Se nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos que encher outros. E como que isso vai acontecer? Através da nossa boca, através de anunciarmos o Evangelho. Ah, mas é difícil. Muitas vezes é difícil, mas Deus dá o meio, Deus dá a saída, Deus dá um versículo, Deus dá a situação acontecendo. Muitas vezes no lugar que você pensa que, poxa, aqui o Senhor está me usando para falar, às vezes na fila do banco, às vezes na fila do pão, às vezes dentro do mercado, às vezes em algum lugar, vai surgir uma pessoa e vai dizer assim, ó, eu vejo algo diferente em você. Já aconteceu comigo, pessoas dizem para mim assim, nossa, eu vejo que você está com um sorriso no rosto, mas mediante essa pandemia, eu falei, porque meu Deus é maior do que a pandemia. O meu Jesus é maior do que essa pandemia. E Ele alegra meu coração, porque Ele tem cuidado de mim. Então nós temos, amados, que anunciar esse Evangelho, buscar essa intimidade com Deus. Quando isso acontecer, pode ter certeza que vamos ser bênção aonde passarmos. Vamos ser vasos usados na mão de Deus, ferramentas usadas. Rodrigo sabe muito bem o que é isso, de ferramentas usadas. Nós vamos ser ferramentas úteis na mão de Deus. Deus vai usar nós no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na escola, na faculdade, seja onde for. Deus vai usar da maneira dele, do jeito dele. Só que Ele quer um coração disposto. Ele quer um coração como o de Isaías, dizendo assim, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando isso acontecer, nós vamos experimentar coisas que a gente vai dizer assim, poxa, da onde eu tirei tanta ousadia para falar do amor de Deus? Como é que eu fui ousado nesse ponto? Porque Elias, depois que desafiou, ele colocou a mão na consciência, nossa, eu fui ousado demais, desafiar 450 profetas de Baal, mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele queria mostrar para o povo quem era o Deus de Israel. Amados, Jesus quer mostrar para mim e para você que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Jesus não mudou e Ele quer mostrar isso para você, para mim. Então vamos ter esses momentos de buscar a Deus, esses momentos mais com Deus. Vamos ficar em pé, vamos nos colocar na presença de Deus. Quero ter um momento de oração com vocês. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem dado os meios, o Senhor tem dado, Senhor Pai, a Tua palavra, para nós usarmos ela, Senhor Pai, no nosso dia a dia, para anunciarmos esse amor que o Senhor tem para com o próximo, e que a nossa vida, Senhor Pai, não seja só através de palavras, mas seja, Senhor Pai, uma vida que realmente possa ser exemplo. Oh Pai querido, vai, Senhor Pai, indo à frente, Deus, das nossas vidas. Oh Pai querido, porque nós sabemos, Senhor Pai, que o Senhor quer nos usar de uma forma especial. Deus, eu sei, Senhor Pai, que o Senhor tem algo grande para fazer neste lugar. E o Senhor quer usar cada um de nós, Pai. Oh Pai querido,
eu sei, Deus, que o Senhor quer de nós não só palavras, mas o Senhor quer de nós exemplos, porque a palavra, ela faz o convencimento, mas o nosso exemplo acaba arrastando as pessoas, Deus. E que nós possamos ser exemplos, Senhor, Pai, como os discípulos foram, como o próprio Jesus foi aqui na terra, um exemplo, Senhor, de mostrar esse amor tão grande que o Senhor tem para cada um de nós, para cada alma, Senhor, Pai. O Senhor diz que a alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Então que nós possamos anunciar esse evangelho verdadeiro, Deus. Esse evangelho que fala de Jesus que é vivo e ativo até hoje, Pai. Um Jesus que morreu por nós naquela cruz, Deus, mas ressuscitou. E todos que chegam a si, e todos que chegam perante a Ele, Ele não abre mão. Ele faz tornando filhos. Ó Pai querido, e como é maravilhoso ser chamado filhos de Deus, filho de Deus. Como maravilhoso, Pai, porque nós sabemos que o nosso nome está no livro da vida. Nós sabemos, Senhor Pai, que o Senhor Jesus já preparou a morada para nós. Deus, que a Tua palavra se transforme viva e eficaz em nossos corações. Oh Pai querido, que a Tua palavra, Deus, não seja apenas no livro, mas que a nossa vida seja um livro para as pessoas, para que o nosso coração seja um livro vivo na vida das pessoas que estão próximas de nós. Vai, Senhor Pai, indo à frente, Deus. Vai mostrando, Senhor Pai, que o Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Reis dos reis, Senhor dos exércitos. Não há nada que possa te destruir, Deus. E todos que se levantam contra ti, se levantam para cair, Deus. Oh Pai querido, nos dá, Senhor Pai, reforça a nossa armadura, Deus, o nosso escudo da fé, a palavra, que é a espada da verdade, que possam, Senhor Pai, ser úteis no nosso dia a dia e nos afasta cada vez mais do pecado, Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por cada um que está aqui esta noite, cada um que está nos assistindo, Deus, que possam saber que a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou dar uns recados finais antes da bênção. Irmãos, que bom que você está conosco, que bom que você está aqui conosco. Continue vindo, continue estando conosco. Grandes coisas Deus vai fazer, né? Acompanhe nossas lives, temos a escola dominical, hoje não teve, mas domingo que vem teremos a escola dominical às 10 horas, culto de oração na quinta-feira, que por enquanto os cultos de oração nós estamos fazendo transmitido, né? A escola dominical e culto de oração nós estamos fazendo transmissão, culto de domingo à noite, nós estamos fazendo presencial e online, então está sendo transmitido e presencialmente, e que vocês possam ter uma semana abençoada, debaixo da direção de Deus. Estenda suas mãos, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de agora e para sempre. Amém. Tenha uma semana abençoada. Vão na paz do Senhor Jesus. Amém.